E uns dias depois, Marcos acabou indo de novo no multiverso, junto com sua família, mas só o Alex. E quando chegaram lá, eles viram robôs que estavam em várias partes de um planeta que o Marcos disse que precisava convencer alguém a desistir de um projeto. E o Ângelo perguntou que tipo de projeto é esse, pai? E o Marcos disse que é o sistema anti-emoções. Um rapaz havia desenvolvido ele para acabar deixando as pessoas entorpecidas das suas emoções, sem sentir elas. Só que isso não vai dar certo, ele vai cometer um grande erro. E precisa encontrar ele e convencê-lo a parar isso. E ficaram na atmosfera do planeta e foram checar o globo do tempo. E viram lá que tinha robôs que estavam falando que poderiam fazer com que as pessoas não sentissem mais emoções. Isso ajudaria elas bastante a resolver esses problemas. E chegaram em um homem lá que disseram que tinha problema de raiva. E disseram que com o entorpecimento de suas emoções, ele não sentiria mais raiva. Já não faria mais loucuras sem pensar com as pessoas, já que a raiva já não dominaria. Ele conseguiria viver sem ter problema com agressividade. E ninguém mais conseguiria perturbar ele, nem sequer provocá-lo. E o homem, obcecado por isso, acabou aceitando e acabaram fazendo um procedimento no cérebro dele, que depois disso ele já não sentiu mais nada. E partiram para outro e viram um rapaz que os robôs abordaram ele e falaram sobre o que podia fazer. Ele já não sentia mais culpa por toda vez que o irmão dele acabava errando e os pais dele colocavam culpa nele. E disseram que conseguiriam fazer ele se livrar desse sentimento de culpa. Ele já não carregaria mais o peso das consequências dos erros de outras pessoas. E ele aceitou isso e começaram a fazer o procedimento nele. Já não sentia mais nada. E foram vendo outra pessoa que estava triste por causa de um fim de um relacionamento. E fizeram a mesma coisa nessa pessoa. E ela já não sentia mais nada, nem dor por tudo que acabou passando um relacionamento frustrante. E o Ângelo perguntou qual é o problema, pai. E o Marcos mostrou lá as pessoas uns dias depois. E pediu para dar uma olhada melhor e mostraram uma imagem da pessoa no dia que foi feito o procedimento nela, e uns dias depois. E a Glória disse que a pessoa parece estar horrível. Ela está meio curvada e parece que está com o rosto meio abatido. Mas como isso aconteceu, já que ela não tem mais emoções, mas parece que ela está triste. O Marcos disse que ela não está triste porque ela não está sentindo nada. Mas esse entorpecimento emocional e que causa uns problemas físicos e um deles é um efeito de umas dores nas costas horrível. E também, como a pessoa já não tem mais sentido, já não sente mais prazer em prosseguir em nada, ela já não tem mais objetivos na vida, ela simplesmente para de ter prazer em tudo que faz, sem emoções, ela já não sente sentido em fazer as coisas. E foram vendo lá no Globo do Tempo e perceberam que um dos homens estava começando a se bater tudinho. E o Ângelo perguntou por que ele está fazendo isso. E o Marco disse que ele está tentando sentir alguma coisa. E ele viram, mais avançando no tempo, que alguém perguntou alguma coisa para ele, ele não estava se lembrando do direito. E falar que ele estava meio esquecido. E o Marcos disse que um dos efeitos também é falta de memória, já que as emoções ajudam as pessoas a memorizar as coisas, e sem as emoções, o cérebro não dá devida importância a uma memória, então é comum que acabe esquecendo. E o Ângelo perguntou se a pessoa precisa se sentir emocionada em um momento para lembrar dele, e o Marcos disse que era isso mesmo. Se a pessoa não tem emoções, ela não tem memória das coisas, aquilo parece ser descartável para o cérebro, então descarta, a pessoa esquece. E foram vendo que a pessoa estava andando meio cansada, e o Marcos disse que eles precisam ficar vendo tudo isso e mostrar os efeitos para quem começou tudo isso, que esse sistema anti-emoções não vai dar em nada bom. As pessoas pensam que se não sentir emoções vão ser melhores, só que estão muito enganadas. As emoções fazem parte dos seres humanos, e sem elas as pessoas, tipo, não são mais humanas, elas só andam em um modo automático e com uma frieza muito grande. E foram vendo lá as pessoas que acabaram aceitando isso e perceberam que ela estava começando a se afastar por causa de maus entendidos com as pessoas. E Marco disse que, já que elas não conseguem sentir emoções, a ligação emocional com as pessoas estão começando a virar conflitos e as pessoas estão começando a se isolar e mostrar que essas pessoas que aceitaram isso começaram a se afastar mais. E o Marcos avançou mais olhando o globo do tempo e viram que uma dessas pessoas estava bem descuidada e desleixada. E o Ângelo perguntou por que parece que essa pessoa só vive deitada e já não faz mais nada, já que ele reparou que a pessoa está fazendo muito isso. E o Marcos disse que porque com as emoções nulas, parece que nada mais importa, a pessoa já não sente mais prazer em realizar seus hobbies ou qualquer coisa que lhe dava prazer ou realização na vida, parece que nada mais importa para ela. E o Ângelo disse que ser sem emoções parece ser uma coisa horrível, e o Marcos disse que é mesmo, já que a pessoa ela já
parece mais um robô, não um ser humano. E o Marcos disse que, juntando tudo isso, eles podem mostrar para quem começou todo esse projeto, esse sistema, para parar, porque senão eles vão acabar arruinando a vida das pessoas. E eles acabaram encontrando no Globo do Tempo quem foi que iniciou isso, vendo onde o robô saiu, e acabaram entrando por um portal até lá, e chegaram até a porta de uma empresa que viram que estava saindo vários robôs de lá, e o Marcos pediu para falar com o dono, e viram que um robô atendeu e disse que ele estava ocupado no momento, e que se eles precisassem de alguma coisa tinham que falar com ele. E o Marcos disse que era direto com o dono, com mais ninguém, e disseram que não seria possível. E daí o Marcos falou para mandar uma mensagem pro dono, porque o sistema dele era falho e iria acabar com a vida das pessoas se ele continuasse com isso. E na hora eles viram uma tela lá ligando e o Marcos viu que era o dono de tudo isso e do sistema. E o Marcos disse para ele que ele tinha que parar com o que ele estava fazendo agora, porque ele iria arruinar a vida das pessoas com esse sistema anti-emoções. E ele disse que pode até parecer compreensível que ele esteja revoltado, mas ele pode aniquilar todas essas emoções dele e ele vai ficar melhor. E o Marcos acabou tirando lá o dispositivo e mostrou para ele, disse que ele coletou informações sobre tudo que aconteceu após ele ter feito isso com as pessoas e ele vai querer dar uma olhada para saber qual é o efeito das pessoas sentirem um entorpecimento emocional e ele garante que ele não vai gostar e ele disse que está curioso para saber e permitiu a entrada deles até lá. E o Marcos chegou junto com a turma lá no local onde estava o rapaz que comandava tudo e viu que ele estava vendo tudo que acontecia por lá através de câmeras que estavam nos robôs. E ele pediu para ele se sentar e explicar tudo isso que ele havia falado. E ele mostrou lá a gravação e toda a explicação que ele estava dando. E o rapaz estava ouvindo quieto. E depois que o Marcos acabou, ele disse que ele não esperava isso. Ele pensou que as pessoas teriam sua vida já resolvida, sem emoções para atrapalhar. E o Marcos disse que, muito pelo contrário, sem emoções as pessoas já não têm mais vida. Só a razão não é suficiente para poder viver. E o Ângelo chegou perto dele e tocou na cabeça dele e disse que só porque ele foi magoado, ele não precisava fazer com que as pessoas ficassem sem ser magoadas desse jeito. E ele começou a chorar e o Marcos perguntou o que ele estava fazendo. E o Ângelo disse que ele não pode usar os poderes de um colossal por completo, mas os universais deixaram ele usar os poderes sentimentais e ele consegue sentir quando as pessoas estão tristes ou quando alguma coisa não está certo com elas. E ele percebe que esse homem ele só foi ferido, magoado pela família dele e que ele tentou fazer com que as pessoas não sentissem o mesmo que ele, fazendo com que elas não sentissem as emoções. Mas ele próprio não quis testar isso. E o Marco perguntou se era verdade, se ele não quis testar nele próprio. Ele disse que ele ainda estava pensando bem. Ele quis deixar com que as pessoas pudessem ser mais felizes sem as emoções. E ele deixou ele próprio sofrer com isso. E o Marcos disse que a felicidade também é uma emoção e um sentimento. Sem elas, a pessoa já não sente felicidade. Então, não fazia sentido ele tentar fazer com que as pessoas fossem felizes sem os sentimentos e as emoções dela. E começou a chorar. E o Ângelo acariciou a cabeça dele. Ele disse que tá tudo bem, eles podem resolver isso. E ele disse que ele foi muito ingênuo, foi um estúpido, pensando que se ele fizesse isso, ele conseguiria consertar as pessoas. E o Marcos disse que ele só tomou uma atitude errada com relação ao que aconteceu com ele, mas eles podem consertar e tentar diferente. Ele disse que tá tudo bem se conseguisse consertar isso. Ele disse que o efeito do entorpecimento pode durar uns dias, mas aí ele percebeu que uns pode durar bem mais tempo. O Marcos disse que sabia disso, mas que ele pode resolver agora. E ele pediu para resolver que ele iria parar com isso agora, que ele não aguentava ver as pessoas sofrerem assim, ele vai arrumar outro jeito. O Marcos disse que o jeito é elas saberem lidar com as emoções delas. E o rapaz disse que era o melhor jeito. E o Marcos restaurou tudo. E as pessoas que ele estava vendo através da filmagem da máquina do tempo estavam voltando à sua normalidade. E o Marcos disse que ele tinha alguém que poderia ajudar ele a lidar com isso. E chamou o terapeuta temporal. E depois eles se despediram dele e voltaram para a Terra. E antes dele sair, acabaram vendo que ele fez um pronunciamento dizendo que iria cancelar o sistema anti-emoções por devido dos efeitos colaterais não desejáveis. Isso não seria mais colocado para nenhuma pessoa usar.